Está precisando transformar a gestão da sua empresa em um sistema 100% online? Conheça agora as soluções da Supersoft Sistemas, através de programas especializados em gestão contábil e empresarial. Cuidamos do seu negócio e impulsionamos o sucesso da sua empresa através de tecnologia e inovação com total segurança de dados. Acesse agora mesmo supersoft.com.br e transforme a gestão da sua empresa. E aí nós fundamos a Clial. Temos uma equipe de profissionais ímpar e que nos acompanha ao longo de todos esses anos. Durante este tempo, tivemos muitos desafios, mas sempre lutamos para o melhor de nossos pacientes. Com unidades em Campinas, Rio Claro, Piracicaba e Jundiaí, Para nós, a Clialde representa o cuidado com cada pessoa que nos procura para receber ajuda para ouvir. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um JC Business, programa sobre negócios, carreira, desenvolvimento pessoal e entretenimento do Grupo JC de Comunicação. Sou Maria Ângela Tavares de Lima, prazer. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, mande o link para os seus amigos, mande estrelas para ajudar o Jornal Cidade a produzir cada vez mais conteúdos de qualidade como esse. Hoje, excepcionalmente, em novo dia e horário, para praticamente fecharmos o mês de novembro com o assunto dos mais importantes. Nós vamos falar sobre Novembro Azul, um mês dedicado à conscientização, à prevenção do câncer de próstata. E para falar sobre isso, eu não poderia ter companhia melhor. Boa noite, doutor Fabrício Messetti, seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Ângela, boa noite, obrigado pelo convite, o Grupo JC, né, que é um grupo que já faz parte da minha vida há bastante tempo. Obrigado, é uma honra estar aqui, a gente falar um pouco sobre uma coisa que eu gosto tanto, né, que é a saúde do homem e principalmente o câncer de próstata. Eu que agradeço demais a sua presença, a sua generosidade em compartilhar o seu conhecimento. A gente sabe que o mês de novembro fala-se muito disso, eu imagino que você já deva ter participado aqui mesmo no grupo de inúmeras entrevistas. E ainda assim, sempre tem algo a ser esclarecido, sempre tem alguém que não tomou consciência disso, né, doutor? Você acha que é um assunto que merece tanto destaque assim? Eu acho. Eu acho que o melhor remédio que nós temos para algumas doenças é a informação. E quanto mais a gente fornecer informação, quanto mais a gente fazer essa informação chegar ao objetivo, chegar ao paciente que a gente tem como objetivo, né, a chance da gente conseguir fazer uma conscientização melhor, dele procurar uma ajuda, procurar um centro de referência para poder tratar da sua saúde é importante. E graças a Deus, assim, por já ser tão forte a campanha do Novembro Azul, a gente está, eu até brinco, a gente está cada vez precisando menos, mas é importante que a gente mantenha o tônus e faça com que a informação sobre a saúde do homem, sobre o câncer de próstata, chegue no lugar que tem que chegar, né? Perfeito. Bom, todo mundo conhece o doutor Fabrício, mas ainda assim eu gostaria de pedir que você se apresentasse aí aos nossos internautas, por favor. Eu sou urologista, né, uro-oncologista, na verdade, minha especialidade são tumores oncológicos, com foco nas cirurgias minimamente invasivas, né? O que eu hoje faço são os tumores oncológicos, principalmente por cirurgia robótica. E é uma área que está crescendo muito. Aqui no Brasil deu um boom nos últimos 5, 7 anos. Eu já faço isso desde 1990, desde 2009, 2010, então já estamos aí quase 12, 13 anos no mercado, mas é uma área que está crescendo muito e cada vez mais está mostrando bastante resultados satisfatórios em relação aos tumores urológicos e principalmente os tumores de próstata, né? Então você vê, é uma área que eu gosto de falar bastante, é uma área que eu me dedico e é uma área que me fascina muito, né? Todo mundo sabe disso, quer dizer, quer falar desse assunto, a gente já imediatamente pensa no Dr. Fabrício, não tem como. Eu fico feliz. Que bom. Então, fala para mim, qual a incidência do câncer de próstata?
Na verdade, a gente fala que aqui no Brasil a gente tem, por média, de 70 mil casos todo ano diagnosticados. É muita coisa, É né? muita coisa, né? Se a gente... É lógico que a gente não faz essa divisão, mas se a gente dividir, é um caso a cada 35 minutos diagnosticado no Brasil, com mais ou menos 14 a 15 mil mortes ano. Apesar da gente ter ainda fazer bastante campanha, ainda a gente tem aí uma mortalidade de praticamente um quarto, um quinto dos pacientes que são diagnosticados com tumor de próstata, eles morrem. E é esses números que a gente quer diminuir, né? Que a gente... Quanto antes a detecção, quer dizer, a melhor prevenção é a detecção precoce? No câncer de próstata, a gente fala muito que não existe uma prevenção primária muito efetiva. O que Tipo que é uma alimentação? Exatamente. A gente sabe que uma alimentação pobre em gordura, o paciente que faz atividade física, não obeso, ele tem uma incidência menor. Mas não é uma prevenção tão impactante como, por exemplo, o tumor de pulmão. O paciente que não fuma diminui Perfeito. muito a incidência. Na próstata, nós não temos. O grande segredo do câncer de próstata é você fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo esse diagnóstico for feito, você aumenta as probabilidades, sim, gritantemente, de cura. A gente sempre fala, um paciente que tem um tumor diagnosticado dentro da próstata, ou seja, que está somente localizado na próstata, ele tem uma taxa de sobrevida em 5 anos de quase 100%. Ou seja, em 5 anos ele vai estar Tudo vivo ok. também. O paciente que você já pega uma doença fora da próstata, essa sobrevida em 5 anos cai para baixo de 40%. Então, e a gente sabe que 95%, 96% dos tumores diagnosticados no início, você vai conseguir curar ou você vai conseguir transformar essa doença numa doença bem insidiosa, fazendo com que o paciente tenha não só uma vida longa, o que é muito importante, uma qualidade de vida. Né? Então, com os tratamentos que nós temos hoje em dia, cada vez menos a gente tem, ou cada vez mais nós temos resultados funcionais melhores. Só que, logo, isso está diretamente ligado ao diagnóstico precoce. E não tem sintomas, quer dizer, é necessária a conscientização de quando chegar na idade certa, os homens irem buscar esse diagnóstico. Porque não tem um sintoma, por exemplo, eu estou sentindo alguma coisa que possa ser um câncer de próstata. É muito comum a gente ouvir essa frase, né? Doutor, eu não sinto nada, por que eu preciso fazer o exame? Porque eu não estou sentindo nada. Na verdade, a gente sabe que o tumor de próstata, quando ele dá sintoma, ou seja, ele é uma doença silenciosa. E quando ele começa a dar sintoma, daí ele já está naquele grupo das doenças avançadas. Tá. Então, a gente sabe que ele no começo não sente nada. E é esse paciente que nós queremos atingir, não só com a informação, mas também com o rastreamento. Porque a gente quer pegar essa doença quando ela está sem sintomas. Perfeito. Porque a gente sabe que o tratamento inicial é muito mais efetivo e muito mais tranquilo do que as doenças avançadas. Perfeito. Então, realmente, o paciente não sente nada. E a partir de que idade ele deve se preocupar? Quer dizer, a incidência, 40 anos, fez 40 anos, tem que começar o exame. A gente fala que a incidência vai aumentando quanto mais a idade vai aumentando. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza, a gente segue o que a Sociedade Europeia preconiza. Então, o que a gente preconiza? Que o paciente, todos os homens, a partir dos 50 anos, deve fazer a rotina do câncer de próstata anual. Aqueles pacientes, os afrodescendentes, os pacientes obesos, os pacientes que têm uma alimentação rica em gordura e principalmente os pacientes que têm histórico familiar, e quando a gente fala histórico familiar, quanto mais parentes diretos acometidos, é maior a incidência desse paciente, eles devem começar aos 45. Isso é o que a sociedade preconiza. Eu, Fabrício, eu gosto do que a sociedade americana preconiza, eu sigo um pouco o que eles fazem. O que eu falo? Eu falo assim, quando o paciente tem 40 anos, procure seu urologista. Já começa a conversar sobre isso. Vocês dois vai ter uma decisão compartilhada e vão decidir qual vai ser o melhor momento para você começar essa rotina. Perfeito. Muitas vezes eu começo antes dos 45. Paciente com história familiar importante, ou mesmo paciente muito preocupado. Já vamos dar uma Vamos olhada fazer, não nisso. tem problema. Perfeito. O exame é tão tranquilo e aí consegue com um exame de sangue e um exame físico, você consegue afastar bastante probabilidade de tumores. Então, você conversa com o paciente, 40 anos, procure o seu urologista ou o seu médico que você acha apto a fazer a rotina, né? Procure e vocês dois conversem. E aí tome uma decisão que seja bom para os dois, você chega a uma decisão compartilhada,
E aí começa quando forem... E o atendimento pelo SUS? Existem políticas públicas, o SUS segue isso também? Quer dizer, se você chegar lá com 50 anos, você vai ter direito a um urologista. Essas campanhas, que principalmente do Novembro Azul, elas têm uma abrangência muito grande no Sistema Único de Saúde, né? E falando aqui na nossa cidade, não só o SEAD, mas o AME tem um programa sensacional, e aí não é só no novembro, é no ano inteiro, que eles chamam de Quem Ama Leva o Pai ao AME. Que legal. Porque, de maneira normal, o paciente consegue um encaminhamento para o AME só via CROSS. Então, tem que passar no posto de saúde, o posto de saúde encaminhar para o centro de especialidade. Nesse caso, não. O homem acima de 50 anos, durante o mês do aniversário dele, ele consegue marcar a consulta. E o que é muito legal, não só com o urologista e com o cardiologista, e daí ele vai fazer os exames cardiológicos necessários, vai fazer os exames sanguíneos necessários e vai passar com o especialista. Ele consegue entrar no sistema, entre aspas, sem precisar passar pelo posto de saúde. Então, eu acho que é uma campanha sensacional, é uma campanha que nós começamos essa campanha, eu e o Dr. Caio Barbieri, isso lá nos longínquos 2013, 2014, e é um programa que consegue abranger bastante, não só de Rio Claro, o AME atende várias cidades da nossa microrregião, e a gente conseguiu realmente diagnosticar não só problemas de câncer de próstata, mas também como outros problemas cardiológicos, problemas de saúde geral, que conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas. Vida, né? Que diferença. E esse programa, eu não estou mais lá, nem o Caio, mas esse programa continua, está vivo lá, está forte e realmente tem uma abrangência bem legal. Semente plantada que está dando frutos aí. É um filho nosso que nos traz orgulho, né? Que bacana, maravilha. E assim, uma vez detectado o câncer de próstata, fui ao médico, fiz os exames, fiz o exame físico, fiz o exame de sangue, está lá comprovado. Como é esse tratamento? Depende muito do que a gente encontrar. Aí entra de novo a parte do tumor inicial. Se a gente diagnostica um tumor inicial que tem necessidade de tratamento, isso é muito importante a gente falar. Tem alguns casos, é lógico que isso tem que ser discutido com o urologista. Certo. Tem alguns casos que a gente acompanha. Alguns tumores iniciais com tipo bonzinho, não devia falar isso, mas um tipo histológico mais tranquilo. A gente entender, né? Pra gente que é leigo. A gente sabe que alguns pacientes o tratamento é acompanhar, não é não tratar, é você acompanhar, tanto que o nome em português é vigilância ativa. Você acompanha ele de perto, qualquer mudança no parâmetro, aí sim você intervém. Perfeito. Então, isso, ok. Quando há necessidade realmente de um tratamento definitivo, aí nós temos duas grandes opções, que é o tratamento cirúrgico, com a retirada total da próstata e das vesículas seminais, e a radioterapia. É lógico que tem suas particularidades, se a gente analisa, que a gente individualiza cada caso, né? Lógico, eu sou cirurgião, então a nossa tendência é sempre a gente puxar para a nossa área de conforto, que é a cirurgia. Talvez, se a gente estiver conversando com um radioterapeuta, ele puxa um pouco mais para a área dele, mas os dois estão certos. Perfeito. O importante é que o paciente faça o tratamento correto. E hoje, com as novas máquinas de radioterapia e as novas técnicas cirúrgicas, nós estamos tendo tratamento com cada vez menos sequelas, cada menos efeitos colaterais ou efeitos indesejados, né? Porque o que a gente sempre fala, o homem tem um tabu muito grande de fazer o exame de próstata. Concordo. Existe o tabu, como é feito o exame, que é o exame de toque, e é um exame que é necessário, a gente tem que parar com esse negócio de que vai mexer com a minha masculinidade, não vai. E é um exame que a gente faz a rotina, 4, 5 segundos, está feito. É lógico, não é um exame agradável, mas não é um exame que traz dor, tem que muitos traz... exames que não são muito agradáveis. Piores, e tá tudo bem, muito piores. Então, assim, existe esse preconceito para o exame, mas não é só isso. É o medo da descoberta. Porque tem muito tabu com relação ao tratamento. Exatamente. Disfunção sexual, depois do tratamento, tem uma série de tabus. É uma lenda, né? Operou próstata, fica impotente. E a gente sabe que hoje, principalmente nos tumores diagnosticados precocemente, olha a importância. A gente tem resultados funcionais cada vez melhores, né? A gente tem continência, que é a capacidade do paciente segurar o xixi, que é uma coisa que preocupa muito nós cirurgiões. Cada vez mais nós estamos tendo taxas quase zero de incontinência e a manutenção da função erétil também, porque lógico que eu vou ter que falar da área que
né, que é a minha especialidade, com o advento da cirurgia robótica, cada vez mais a gente tem um movimento mais preciso, a preservação mais precisa dos nervos. É menos invasivo também. Ela é menos invasiva e o trauma cirúrgico é menor, né? Então você consegue preservar os feixes, que a gente chama feixes da ereção, ou seja, os nervos da ereção, com mais tranquilidade, com menos risco de lesão. E a mesma coisa acontece com os músculos que seguram o xixi, que são os músculos responsáveis pela continência urinária. Então, assim, temos que acabar com esse preconceito, temos que procurar, o homem tem que ser dono da sua própria saúde, né? Eu sempre falo isso, o homem tem que ser dono da sua própria saúde. Não chega o meu mês, eu tenho que... Não tem... É lógico que isso acontece muito e a gente é grato que isso aconteça. A mulher leva o homem pro... Isso. Eu ia te perguntar isso. É uma impressão, a gente ouve falar que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Os homens têm mais dificuldade em buscar uma ajuda médica. Saiu um estudo no SUS brasileiro recentemente que nós temos uma taxa de mais ou menos 8 vezes mais. A mulher vai 8 vezes mais ao médico do que o homem. Será que é por isso que a gente vive mais? Faz sentido. O homem se arrisca mais, né? Então, assim, daí entra as taxas de morte por causa externa, por acidente, tudo. Mas também tem isso, a mulher se cuida mais, com certeza. A mulher, muito mais fácil você levar uma mulher fazer uma mamografia do que você levar um homem fazer um exame de toque, um exame de dígito retal. Até para enfrentar o tratamento, a mulher... Exatamente, a mulher... Peito aberto mesmo. O homem não, né? O homem, a gente... Tanto que tem uma ilustração da Sociedade Brasileira de Urologia que eu acho sensacional. Que é um lacinho cor-de-rosa, uma mãozinha assim, dando a mãozinha para um lacinho azul, puxando para assim, agora é a sua vez. E você vai sim, ou seja, a mulher levando o outubro rosa, levando o novembro azul para o médico. E é isso que acontece mesmo. É isso que acontece muitas vezes. Tem melhorado cada vez mais, provavelmente devido às informações, às campanhas, o homem tem procurado mais a sua saúde. E quando eu digo isso, não só em relação ao câncer de próstata, em relação à cardiologia, em relação a fazer atividade física, em relação a se alimentar melhor. Então, tudo isso tem melhorado. Essas mulheres têm a sua ajuda ainda importante. Acabam levando os maridos, os pais, os filhos, em busca desse diagnóstico. Quantas vezes eu acabo de trabalho, eu tenho que treinar à noite, eu falo, falei muito o dia inteiro, minha esposa, vai treinar. Até para treinar. Até em casa. Então, assim, realmente as mulheres têm um papel muito importante nisso. Não que a gente queira diminuir isso. A gente quer que seja importante, mas que também o homem tenha consciência que ele precisa fazer as ações para melhorar a saúde dele. Inclusive treinar, inclusive procurar Inclusive a saúde é uma causa, eu acho que é mais importante. O que mais mata o homem no Brasil acima dos 40 anos hoje são acidentes cardiovasculares. E até nós conversamos sobre isso outro dia, eu falei, não adianta a gente, o paciente fazer uma rotina do câncer de próstata perfeita, ótima. E não, todo ano eu vou lá, se eu tiver o câncer de próstata eu vou diagnosticar precocemente, mas se ele obeso, sedentário, se alimentar mal, fumante, então assim, ele vai morrer de alguma outra coisa muito antes do câncer de próstata matá-lo. Então, é importante, e nós da sociedade brasileira, a gente tem batido muito nessa tecla. O Novembro Azul é o mês da saúde do homem. É lógico, nós como urologistas, a gente fala muito do câncer de próstata. Mas a gente tem que falar do coração, tem que falar do esporte, tem que falar do cigarro, tem que falar do álcool, tem que falar dos acidentes, né? Porque são coisas que afetam diretamente a saúde do homem, né? Então, o homem tem que ter essa consciência, tem que diminuir a taxa de acidentes, álcool em direção, EPIs, né? O uso de EPIs é muito importante, de velocidade no trânsito. Nosso trânsito é um trânsito, infelizmente, um trânsito muito violento, né? O trânsito brasileiro é muito violento. A parte da atividade física, 3 vezes por semana, pelo menos. Não tem discussão, tenho que falar. Isso não só melhora a parte clínica, mas melhora a parte mental, melhora o paciente e melhora a vida do médico, inclusive. Faz uns 15 dias eu fui operar no mesmo dia 2 cânceres de próstata, das cirurgias robóticas. Um paciente era um atleta praticamente profissional, nadava todo dia, e o outro era um paciente obeso. A mesma cirurgia demorou quase o dobro da outra. Olha só, com riscos maiores. Com risco maior. Então, assim, a atividade física faz bem sempre. No pós, quer dizer, eu tive lá o câncer de próstata, fiz um tratamento, ficou tudo ok. Você ter uma vida saudável depois... Tem alguma comprovação de que isso diminui também no retorno, no risco de...
Minha opinião, a gente sabe que a opinião do especialista é o que tem menos significância estatística, mas tem menos impacto. Na minha opinião, sim. O Dr. Daniel, nosso amigo, ele está fazendo um trabalho sensacional, inclusive foi parte da tese de doutorado dele, sobre a atividade física, a qualidade de vida no pós-operatório do câncer de mama. Sim, cheguei a entrevistá-lo sobre exatamente. isso. Nós estamos até conversando para a gente fazer desenhar alguma Flor coisa. azul, se eu não me Flor engano. azul. Eu até brinquei com ele, eu falo que vamos fazer o seguinte, você fica com flor rosa, deixa o flor azul para mim, que a gente faz Vamos a mesma complementar exatamente. Mas e os resultados são exatamente esses, que o paciente que faz, os atletas previamente, ou mesmo os que entram na atividade física no pós-tratamento, e muitas vezes, muda de vida, ao tratamento, devido ao diagnóstico, muda de vida, eles têm uma qualidade de vida e uma longevidade maior do que aquele que é sedentário, que tem uma alimentação ruim. E isso, é lógico que nós estamos tentando transformar para outros tumores, né? E deve ser, porque a gente sabe que a atividade física melhora... E a obesidade também, né? O doutor Daniel, no Flor Azul, ele tem um trabalho com nutricionista, inclusive para evitar, porque, segundo ele estava dizendo, a obesidade é muito complicada, né? Eu sempre falo, hoje em dia, o problema do Brasil não é a desnutrição. A desnutrição é legal no programa político, falei isso numa outra palestra outro dia numa universidade aqui, eu fui combatido, né, mas a verdade é essa. Quem mata no Brasil hoje é a obesidade e sedentarismo. É isso que está matando. Então, e daí piora câncer de mama, piora câncer de próstata, piora outro cardiovascular, derrame, pneumonia e afins. Então, nós temos que combater isso. Com certeza, num pós-tratamento oncológico, num pós-tratamento de câncer, não só de próstata, qualquer outro, com certeza o paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor sendo menos obeso e também uma longevidade, porque não adianta nada você fazer uma puta cirurgia para o câncer de próstata, 2 anos depois o cara infarta e morre. Não fizemos diferença nenhuma na vida do paciente. Dele. A mesma coisa acontece no câncer de mama. Então, é importante. E cada vez mais, eu até brinco, quando eu vou fazer palestra sobre o Novembro Azul, eu falo assim, eu sempre começo falando assim, eu vou começar frustrando vocês. Porque vocês acham que eu vou mostrar aqui as técnicas moderníssimas de tratamento da cirurgia de câncer de próstata? Não. Vou mostrar falando sobre sedentarismo. Vou falar do que você pode fazer. Exatamente. Não do que eu posso fazer. Exatamente, que é importante, né? É importante você bater naquela tecla. Parece que é chovendo molhado. Mas não é, não. Quanto você pode fazer uma diferença na vida do paciente, na sobrevida do paciente, né? A qualidade de vida do paciente. Quando eu falo paciente, é paciente, esposa, é a família e todo mundo. A família, né? Uma pessoa doente, toda o núcleo familiar fica comprometido, né? Geralmente, você acomete a vida de várias pessoas. Falando em família, o acompanhamento da família, ele é fundamental. É muito importante, né? Infelizmente, aqui no nosso país, a gente não dá muito valor para isso. Alguns centros são famosos por isso aqui no Brasil. O Hospital de Câncer de Barretos, eles têm um acolhimento familiar que é impressionante. O Instituto de Câncer do Estado de São Paulo também. No hospital que eu fiquei lá nos Estados Unidos, que é o Anderson Cancer Center, um dos maiores centros de câncer dos Estados Unidos, é impressionante. O cara chega com diagnóstico de câncer, já chamam a família, chamam a esposa, chamam a mãe, o pai, o filho, para um acolhimento do grupo de psiquiatras e psicólogos, um acolhimento lá não tem o assistente social, mas um acolhimento social também, porque é muito importante. E você, deixando um ambiente saudável, a sua recuperação pós-tratamento é muito mais tranquila, é muito mais saudável, né? Então, é muito importante. Aqui ainda, no consultório privado, a gente não tem muito essa... Eu tenho um pouco mais, sou casado com uma psiquiatra, então, muitas vezes eu encaminho meu paciente para a minha esposa, para dar uma avaliada. Ai, que ótimo. E eu ia te perguntar isso, como é que é o dia a dia disso? Quer dizer, você ter lá a convivência com os diagnósticos e ter que conversar com a família. Muitas vezes a gente medica. Nós mesmos, urologistas, a gente entra com mas sempre que se é possível, eu encaminho para uma avaliação especializada. É importante, né? Não adianta nada. Você tem que tratar a mente. A gente sabe que a recuperação de um paciente com a mente boa é muito melhor do que um paciente depressivo, um paciente pessimista. Então, a gente até brinca, fala que as complicações acontecem tudo no paciente pessimista, porque, na verdade... Parece que ele atrai aquilo, o corpo segue, né? O corpo segue. Fala, você atrai o que você teme. Eu também acho. Né? A mente é um negócio perigosíssimo, né?
Eu concordo plenamente. Uma dúvida aqui. O exame, a prevenção, tem que ir ao consultório fazer o exame físico. Depois você faz o de sangue. Eu estou falando isso porque as pessoas têm muita dificuldade em entender e às vezes falam, eu não vou fazer o exame. Tem é igual a mamografia. Você pode fazer ultrassom, mas decisivo mesmo é a mamografia. No caso do homem, é o exame físico. O toque é obrigatório. A ordem que ele vai ser feito... gente. Se o paciente vai chegar com o exame de sangue, você vai fazer o toque, você vai fazer o toque e vai pedir o exame de sangue, isso não muda muito. Mas o toque tem que ser. Hoje mesmo eu atendi um paciente no consultório, um pouco antes de vir para cá, e a alteração dele é no toque. Ele já saiu do meu consultório já com pedido de ressonância, tudo, porque provavelmente é o tumor. Eu nem esperei o exame de sangue. Eu pedi o exame de sangue pelo também. Toque, você pelo já... toque, eu já falei, já faz o exame de sangue, isso é importante, lógico, para a gente ter um patamar, mas já vai fazer. Ou seja, já agiliza, né? Já agiliza. Então, o primeiro passo é esse. Procura seu médico, faz o exame físico. Aí, a partir dali, o médico vai... Muitas vezes o paciente vem para nós, o cardiologista pediu o exame de sangue, então é ótimo. O paciente chega, eu passei com o meu cardiologista, ele pediu o exame de sangue, estou trazendo aqui, aí já faz o exame de toque, e aí já está completa a sua rotina do câncer de próstata. Mas quando ele vem sem nenhum exame, a gente faz o toque e pede o exame para ele trazer... Eu gosto de perguntar, porque a gente foge daquilo que a gente não gosta, né? Sim, Mulher também fala, não dá para fazer um ultrassom? Não. Dá, mas não adianta só, tem que fazer. Hoje nós temos a ressonância, que é uma ressonância específica para a próstata, mas ela não substitui, não exclui o toque. O PET está crescendo no nosso país, que é o PET-PSMA, um PET-CT específico para o câncer de próstata também. Ótimo, mas não exclui, né? Porque, na verdade, como é que você vai dar o start? Como é que você vai começar? Como você vai indicar a ressonância? Como você vai indicar o PET se você não tiver o toque? E como a gente sabe, 20% dos tumores, o exame de sangue fica normal. Olha o perigo. Então e a gente sabe também que são esses pacientes que você consegue diagnosticar pelo toque, que, de regra, eles costumam ser mais agressivos do que os que sobem o exame de sangue. Então, é uma gama de tumor que você tem que ficar em cima. Então, como que você vai ficar em cima? Fazendo o exame de toque, o exame de dígito retal e acabar com os preconceitos, acabar com as bobagens, não mexe com masculinidade. Ignorância, não mexe, pelo amor de Deus, né? E, graças a Deus, cada vez as taxas de homens procurando o exame está aumentando. Tá aumentando e realmente, muito raramente hoje você fala, vamos fazer o toque, o cara, não. O pessoal faz, já em rodas de conversa, já vira uma coisa normal, uma brincadeira saudável. Já faz parte do dia a dia. Então, graças a Deus, isso é um tabu que está caindo. Graças a Deus. Eu queria pedir para você deixar um recado, então, para os homens que estão nos assistindo nesse finalzinho de mês de conscientização, para que não acabe aqui. Né? O novembro a gente intensificou, mas que as pessoas busquem ajuda o ano todo. O que eu sempre falo é cuide da sua saúde, não só do câncer de próstata. Nós falamos aqui atividade física, uma alimentação saudável, fuja do estresse. Assim, é lógico que infelizmente, a gente vive um mundo estressante, mas tente sempre ter seu momento de relaxamento, seu momento para você ter a cabeça mais tranquila. No caso da atividade física, procure algo que te dê prazer. A função da atividade física não é só físico, ele é mental também. Então, por exemplo, eu gosto de dança de salão. O que você vai fazer é dança de salão, porque você precisa ter momentos de hobby, um momento de tranquilidade. De lazer. E em relação ao tratamento do câncer de próstata, caso tenha o diagnóstico, não é o diagnóstico do fim do mundo. Hoje nós temos várias formas de tratamentos curativos e mesmo aqueles tumores mais avançados hoje, com uma gama de medicações que entraram no mercado, a gente consegue dar uma qualidade de vida para esse paciente por bastante tempo ainda. Então, assim, não fuja desse diagnóstico. E quanto mais cedo será o diagnóstico, mais cedo será o tratamento e melhor será o resultado. Perfeito. E mais uma vez, obrigado, Mariângela, é uma honra, adoro as nossas conversas. Obrigada. E precisando, a gente está sempre à disposição. Eu quero agradecer imensamente, como sempre, muito generoso, muito simpático e muito didático, porque para quem é leigo é necessário a informação e o conhecimento dessa forma. Muito obrigada. Volte. Fica aqui o convite já para o JC Business em outras ocasiões, não só no Novembro Azul, que a gente possa sempre trazer
notícias e conhecimento. Será uma honra, com certeza. Muito obrigada. Quero agradecer Vinícius Nadai, o nosso técnico, Maria Helena Schiavetti, que proporcionou esse encontro. Obrigada. E quero especialmente a você que ficou aqui agora. Nosso próximo encontro volta para as quintas-feiras, às 17 horas. Espero você uma ótima semana e até lá. Olá, eu sou o Dr. Gustavo Fink. Estou aqui para apresentar o Unimed Smart Health, o novo serviço para atendimento de urgência e emergência da Unimed Rio Claro. Um serviço inteligente que lhe oferece rapidez, segurança, eficiência e muito mais comodidade no atendimento pré-hospitalar. Antes de procurar o pronto atendimento, ligue 0800 770 6766. Unimed Smart Health. Cuidar de você, esse é o plano. Na esquina mais divertida e saborosa de Rio Claro, Chopp Companhia tem música ao vivo de quarta a domingo, que anima a galera enquanto degustam o exclusivo Chopp Petra. Os lanches mais tradicionais da noite e as porções mais caprichadas enchem o paladar enquanto a alegria toma conta da rapaziada. Aberto de terça a domingo a partir das 17 horas. O Chopp Companhia te espera na esquina da Rua 2 com a Avenida 5 em Rio Claro.